Olá pessoal, bom dia. Nós vamos começar agora um ciclo de algumas gravações nossas para que nós possamos ter aulas aqui nesse ambiente virtual, nesse momento em que a gente está passando, em que nós estamos em quarentena, né? E não podemos estar juntos em sala de aula. Vocês lembram que na nossa última aula, em sala, nós deixamos separado algumas listas de exercícios para que vocês pudessem desenvolver. E essa lista de exercícios está lá na minha página, que vocês podem olhar, né? Vou mostrar aqui para vocês e nós vamos dar uma olhadinha então nessa lista de exercícios. Vejam só, nós aqui na página temos uma lista e essa lista de exercícios então tinham 4 exercícios para que a gente pudesse desenvolver, né? Uma lista de exercícios para que a gente fizesse uma função e lendo esta variável de endereço, ela retornasse essa variável formatada neste formato aqui. Uma segunda função, nós íamos criar uma função chamada pares, recebia 2 parâmetros, x e y, então mostrasse todos os números pares que nós tínhamos nesse intervalo. Um terceiro exercício, em que nós criaríamos uma variável com um conjunto de habilidades. Neste caso aqui nós colocamos 3 habilidades: JavaScript, React.js e React Native. E depois íamos chamar essa função chamada TemHabilidades, passando essa lista de habilidades que nós criamos anteriormente. E iríamos verificar se nessa lista que foi passada por parâmetro para a função TemHabilidades, temos a habilidade JavaScript. Então nós vamos mostrar como que a gente pode resolver esse exercício. Também nós tínhamos um quarto exercício e nós criávamos uma variável chamada anos de estudo e então chamávamos uma função de nome experiência, usando essa variável por parâmetro, e verificávamos qual era a experiência deste usuário, dessa pessoa que estava usando a função. Se os valores estivessem entre 0 e 1, ele tinha uma experiência de iniciante, entre 1 e 3, intermediário, entre 3 e 6, avançado, e de 7 em diante, 7 anos em diante, a experiência dele era Jedi Master. Então, eu desenvolvi essas funções para que a gente pudesse discutir um pouco aqui e apresentar para vocês, mas eu gostaria de pedir para que vocês tentassem desenvolver primeiro essa função sozinho, né, esse exercício sozinhos, e depois então pudessem verificar aqui nessa videoaula se vocês chegaram aos mesmos resultados que eu. Caso você não tenha feito ainda, dá uma paradinha, faz o código e depois continua o vídeo. Mas agora, considerando que você já tenha tentado fazer ou já tenha feito e só quer fazer uma correção, nós vamos mostrar esse código agora para vocês. Então, nós temos aqui desenvolvidos esses exercícios, né? O primeiro é o exercício 1, que recebia aquela variável, está aqui entre as linhas 23 e as linhas 29, aquela variável endereço, que é um objeto que tem, né, os atributos rua, número, bairro, cidade e o F. Na linha 30, veja, nós mostramos na tela de console, né, o resultado da chamada da função endereço formatado. E a função está desenvolvida aqui, ó, entre as linhas 8 e as linhas 21. Veja que aqui a gente só fez uma concatenação de strings, né? Ó, o usuário mora em, final de mais, e aí mostramos a variável endereço, ponto cidade. O endereço está aqui. Depois, endereço.f, endereço.bairro, endereço.rua, endereço.número. A variável endereço precisa ser passada como parâmetro, né, para a função. Então, aqui temos a variável endereço passada como parâmetro para a função. Todo esse bloco JavaScript está aqui nesse bloquinho, né, entre as tags script, entre a linha 7 e a linha 31. Esse aqui é o nosso exemplo de resolução desse exercício. Vamos agora verificar
o resultado dele. Então, aqui nós podemos verificar o resultado desse exercício. Exercício 1, executá-lo. Não aparece nada na tela, porque nós mandamos mostrar no console. Relembrando, aqui na nosso código, nós não apresentamos o resultado na tela, não mostramos nada no corpo do HTML. Nós colocamos isso direto no console.log. Então é lá que nós temos que olhar o resultado. Vamos verificar isso então. E vejam, eu venho aqui com o botão direito, mando inspecionar o elemento. Estou usando o Firefox, está Chrome, vai ser um nome muito parecido, né? Inspecionar elemento, vai inspecionar. E aqui então no console, eu vejo o resultado. Aqui está, ó, o usuário mora em Joinville, /SC, no bairro Centro, na Rua dos Príncipes, com o número 129. Veja que aqui, ó, entre a Rua dos Príncipes e a palavra com, faltou um espaço. Como é que nós podemos resolver isso? Podemos voltar então lá no nosso código. E aqui, ó, na linha 18, antes da palavra com, podemos colocar um espaço. Salvamos novamente esse arquivo. Arquivo, salvar. Estou usando o VS Code. Você pode usar qualquer editor código que queira, né? Em sala de aula nós estamos usando sempre o VS Code. E volto então na minha página web. E aqui está o resultado. Vou atualizar essa página. Ó, com o número 129. Tá certo. O nosso primeiro exercício. O segundo exercício que nós tínhamos, lembrando aqui, era verificar os números pares em intervalo entre x e y. E nós temos várias formas de poder resolver esse intervalo, esse laço de repetição, para olhar os números que estão entre um intervalo de número inicial e final. O primeiro exemplo que nós temos é usando um laço for. Então, nós vamos fazer primeiro este exemplo que nós temos no VS Code. Então, no exercício, um laço for. Veja, nós chamamos a função pares na linha 16. E a função pares está desenvolvida entre a linha 8, entre as linhas 8 e 14. E aqui nós executamos um laço for, tendo uma variável i, que inicia na posição x, e esse laço for é executado enquanto i for menor que o y, são os dois parâmetros, né? Então, o x, que é o primeiro parâmetro, vai ser o valor 32, e o y, que é o segundo parâmetro, será o valor 231. E a cada laço de repetição, o valor de i vai ser incrementado de 1 em 1. O que nós faremos então? Para cada um desses valores, que vai estar nesse laço de repetição for, nós vamos fazer uma verificação, um if. E o valor i está começando em x, indo até y. O módulo dele por 2 for igual a 0, ou seja, se ele for um número par, o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, então nós vamos mostrar esse valor na tela. Então, isso é uma forma de a gente resolver esse exercício, usando os conceitos de for, que já vimos o ano passado. Usando esses conceitos de for, para resolver este problema que nós temos de percorrer os números entre um valor inicial e um valor final. O resultado desse exercício, então, nós podemos ver aqui, e temos apenas trocar nosso endereço, não vai ser mais exercícios, em exercícios 2 com for. Vejam, aqui no console lateral, o resultado mostrou todos os números pares entre o valor 32, considerando o valor 32, até o 231. O 231 porque 231 não é par. Então, mostrou os números pares. Uma outra forma que nós temos de resolver este problema é também usando o while. Então, nós temos aqui um exemplo usando o while. Então, enquanto. Embora o professor comentou bastante em sala de aula que o while nós usamos quando a gente não sabe o tamanho do nosso conjunto, né? Nesse caso faz mais sentido usar o for. Mas eu resolvi mostrar para vocês
como que a gente resolveria esse problema usando o while. Chamo da mesma forma na linha 18 a função, e aí eu crio uma variável i que é igual a x. Enquanto esse i for menor que o y, eu faço aquela mesma verificação, aquele mesmo if, verificando se ele é par. Se ele for par, eu mostro na tela, né, na tela de log, no console. E se ele não for, eu não faço nada. E depois eu incremento esse valor de i com mais um valor. Então, se o i é igual a 32, quando acabar esse laço while pela primeira vez, vai passar a ser 33. Roda novamente esse bloco. E na próxima rodada vai ser 34. E assim, enquanto o i for menor que o y, que é o segundo parâmetro da minha função. O resultado será o mesmo, para dar um pouco mais de código, né? Por isso que o laço for acaba sendo mais interessante. Vamos ver o resultado disso? Nós temos aqui o resultado, vou voltar uma tela e pegar então o exercício 2 com while. Vejam que nós temos o mesmo resultado aqui no console. Uma terceira forma de fazer a resolução desse exercício é usando listas, mas neste caso não gerando uma lista, mas sim colocando o resultado numa lista e depois só mostrando essa lista na tela. E aqui nós temos então o código dela. Veja, novamente na linha 18 eu chamo a função pares. E eu criei uma lista na linha 9, ó, que é uma lista vazia. Faço o mesmo for. Se o resultado for verdadeiro, se ele for par, ao invés de eu apresentar um log, um erro no console, uma mensagem de log no console, eu vou adicionar com push o valor i nessa lista. Vou colocar o valor i na lista. No Python, ano passado, nós usávamos append. Né? Aqui no JavaScript é push, colocando esse elemento na lista. E ao final do laço for, eu vou mostrar este resultado na tela. E será essa a nossa saída. Vai ser um pouco diferente nesse caso. Vejam só. Ao invés de mostrar elemento por elemento na saída, eu vou mostrar o array completo. Então, é um array de 100 posições. A gente pode perceber aqui. E este array de 100 posições tem todos esses elementos, como na outra lista, como na outra saída, mas numa única variável aqui, que é um array, que é uma lista. Então, essas são as três formas que eu trouxe para vocês de como resolver esse exercício dos números pares. Seria legal você dar uma parada no vídeo, tentar fazer esses exercícios e entender bem como é que a gente fez para resolvê-los. E depois, então, nós podemos ir para os próximos exercícios. Né? Eu vou fazer agora algumas formas de a gente resolver o exercício 3. E lembrando, o nosso exercício 3 era verificar se uma pessoa tinha certas habilidades, habilidade JavaScript em especial, numa variável que foi definida para nós. Né? Então, nós temos algumas formas de fazer isso e nós vamos apresentar elas para vocês, certo? A primeira forma que eu trouxe para vocês é usando um for off, e a gente resolve da seguinte forma. Primeiro aqui, entendendo o código, né? Nós criamos a variável na linha 17, a variável skills, chamamos a função tem habilidades na linha 18. Essa função tem habilidades recebe um parâmetro chamado skills, e para cada skill nessa lista de skills, então em JavaScript a gente usa for skill of skills, né? Se fosse um objeto seria in, diferente do Python, que sempre é in nos dois casos. Né? Então, quando é um array no JavaScript, nós usamos off. Quando é um objeto, usamos in. Se esse skill for igual a JavaScript, eu vou retornar true. Eu achei a habilidade que eu queria achar. Se ao final do laço for eu ainda estiver na minha função, é porque em nenhum momento eu achei a habilidade JavaScript, então eu vou retornar false. Pronto, só isso. Então nós vamos verificar o resultado disso. E o resultado é apresentado aqui para a gente nesta lista de exercícios, exercício 3V1.
Aqui está. O resultado foi true. Por que foi true? Porque na minha lista skills que foi passada por parâmetro, aqui nós podemos perceber que eu tenho a palavra JavaScript. Se eu não colocasse aqui a palavra JavaScript, colocasse aqui só por Java, por exemplo, que não tem nada a ver com JavaScript, já vimos em sala, né? Colocasse por Java e verificasse novamente o resultado, agora, neste caso, a minha saída será false. Então, se tem a palavra JavaScript na minha lista de habilidades, o resultado vai ser true. Se não tiver, será false. Outra forma que eu tenho de resolver esse exercício está apresentado aqui para a gente é usando index of. Então, aqui está, ó, index of é um método que todas as listas têm para nós. Então, se eu procurar uma palavra qualquer dentro de uma lista, ou um elemento qualquer dentro de uma lista, pode ser um número, pode ser um outro objeto, pode ser um valor booleano, nesse caso é uma string, e ele vai procurar a string JavaScript dentro daquele array chamado skills. Se ele encontrar, ele vai retornar a posição do array. Se ele não encontrar, retornará o valor -1. Então, neste caso, se ele retornar para nós um valor maior que -1, é porque ele encontrou a palavra JavaScript no meu array. Então, vai me retornar verdadeiro. E se não for verdadeiro, né, se o valor for igual a -1 ou menor que -1, ele vai retornar falso. Né? E nós teremos o mesmo comportamento da nossa função. Né? Podemos ver o resultado aqui, ó. Não é V1 que nós vamos usar, e sim o V2. Vamos aqui, V2, temos o mesmo comportamento igual. Neste caso ainda, nós podemos ter um melhoramento da nossa função. Porque nós temos um if, se isso aqui for verdadeiro, ele retorna true, se não, né, vai retornar false. Eu posso melhorar, então eu tenho uma versão 3, em que eu retorno só se o index of JavaScript for maior que -1, ou seja, que ele encontre a palavra JavaScript meu array de habilidades, né? Meu array chamado skills. Se ele encontrar, se for maior que -1, o retorno será true. Se ele não encontrar, essa operação aqui vai ser false e ele vai retornar false. Fizemos isso várias vezes com o Python, né? E nós teremos o mesmo resultado. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui o resultado dessa operação. Vejam só. Ele também vai retornar true para mim. Tá certo? Porque ele tem essa habilidade JavaScript nas listas que nós definimos. Por fim, nós temos um último exercício, que é aquele do anos de experiência. De anos de experiência, se o valor ficar entre 0 e 1, ele é iniciante e vai crescendo, né, o grau de experiência até o grau de Jedi Master. Vamos então verificar o código que nós podíamos usar para resolver o problema. Aqui está o exercício 4. Nós definimos a variável anos de estudo na linha 20 e depois chamamos a função experiência, passando como parâmetro anos de estudo. Anos de estudo, essa variável experiência está definida entre as linhas 8 e 18. E neste caso aqui, a variável de parâmetro foi chamada de anos, né? Então pode ter dois nomes distintos, não é problema algum. Se esse valor dessa variável anos for menor que 1, vai retornar iniciante. Se for menor que 3, vai retornar intermediário. Se for menor que 6, vai retornar avançado. Se não, vai retornar Jedi. Opa, deveria retornar Jedi Master, né? Olha só. Não preciso verificar se ele é maior que 1 nessa linha 11, porque ele já ficaria nesse primeiro if. Se o valor for menor que 1, ele já vai retornar nesse primeiro elemento aqui. Então, se ele chegar na linha do else da linha 11, é porque ele é maior que 1. Senão ele nem chegaria aqui. E o mesmo vale para os outros exemplos. Então, agora nós vamos executar este código, verificar se a saída está correta. Então, nós voltaremos lá no Firefox e vamos executar o exercício 4. No meu caso, ele mostrou aqui no resultado avançado. Lembrando, né, que meu console está aberto, né? Caso eu não esteja com o console aberto,
Relembrando, se estiver assim fechado, eu venho com o botão direito, pressiono o elemento, vai abrir essa telinha para mim, clico em console, e aqui está o meu resultado. Tá certo? Bom, essa aqui é a correção dos nossos exercícios. Eu espero que você consiga acompanhar e possa dar uma olhada. Peço que você tente refazer agora esses exercícios em casa. Se tiver alguma dúvida, mande para mim, para que a gente possa conversar. E eu passarei as novas atividades para a gente em breve. Tenha um bom dia, boa semana, um abraço, nos vemos em breve.